Começou. Alexandre, pode ficar à vontade, desculpa. Imagina. Bom, gente, então, esse é um prazer conversar com vocês sobre minha tese, que foi na USP, né, no programa Interunidades em Ensino de Ciências, sobre História da Cosmologia, o mesmo programa onde o professor Marcelo foi meu colega no grupo do João. E eu preparei uns slides, que são basicamente os slides que eu fiz há 5 anos atrás, quando defendi a tese de doutorado, só que eu atualizei eles com indicações de leitura. Então eu vou tentar falar um pouco menos do que eu falei na minha defesa, né? Porque boa parte do que eu falei na defesa depois eu desenvolvi melhor em artigos. São mais fáceis de ler do que a própria tese. E uma das poucas coisas legais da pandemia foi que a gente começou a ter mais essa oportunidade de interagir com gente que está longe, né? Foi muito bacana isso. E ano passado eu dei várias lives sobre história da cosmologia, sobre temas envolvendo a minha tese de doutorado, então eu vou passar para vocês depois, junto com os slides, os links das lives, né? Então, para não ficar repetindo, tem trechos da tese que eu já tenho uma live pronta, gravada, né? Então eu vou passar o material e aí as áreas em que quem tiver interesse pode se aprofundar, ver a live, ler os artigos. E eu pretendo deixar um tempo maior para questões de vocês, né? Porque uma tese de doutorado sempre é uma coisa muito... né, 4 anos de pesquisa, tem muita coisa para falar, então eu fiz um recorte rápido, assim, superficial, panorâmico, e aí, dependendo do que vocês estiverem mais interessados, eu posso até apresentar mais, se vocês quiserem, pegar outros slides que tem guardado de trechos específicos, ou a gente ir conversando, né? A gente debatendo. A minha apresentação inicial vai ser um pouquinho mais breve. Deixa eu apresentar meu plano aqui. Enquanto ele apresenta aqui, alguns de vocês pesquisa com... Opa, ele não me deixa. Pesquisa essa área de História e Filosofia da Ciência? No meu projeto, eu vou analisar a transposição didática nos livros aqui das escolas de Maringá, feita pelo conteúdo de gravitação. Então, vou analisar o princípio, né, do Newton e ver como foi a transposição didática. Eu pretendo utilizar a história da ciência, né, para fazer esse embasamento, né, como é essa transposição. Gabriel, né? Quem que é teu orientador, Gabriel? É o Luciano Carvalhais Gomes. Ah, legal. Eu ainda não conheci ele, mas acho que eu já vi artigos, né? Uhum. Aí, bacana. Vocês estão vendo minha tela? Meus slides já? Ou ainda não? Vejo, mas está no canto é como se fosse uma pessoa, né? Um quadradinho. Não sei se é do meu computador ou se está para todos assim. Para mim também, não está com modo apresentação. Professor, é só a gente clicar nessa coisa aqui, ó, de fixar, sabe? Na tela. Sim. O fixar, né? Agora vocês conseguem ver o slide em tela cheia? Sim. Eu estou conseguindo agora, tá normal. Legal, posso começar então, né? Tá. Bom, qualquer coisa vocês me chamem no áudio, tá? Porque eu tô vendo só meus slides, não tô vendo vocês. Então pode me interromper à vontade, se quiserem conversar. Esses dias na Unirio eu tava dando uma live, aí eu caí e fiquei um tempão falando sozinho na frente do slide, né? Muito esquisito, mas enfim. Se acontecer, vocês me avisam aí no WhatsApp, qualquer coisa, né? Bom, então o título da tese é Controvérsias envolvendo a natureza da ciência em sequências didáticas sobre história da cosmologia. Eu já falei para vocês do programa, né? Nosso orientador mesmo, o orientador do Marcelo foi o professor João Zanetti, que o co-orientador foi o professor Ivan Gurgel, que continua atuando nessa área lá no grupo TECO, né? O grupo de Teoria e História do Conhecimento Científico, que trabalha com História e Filosofia da Ciência na Universidade de São Paulo. E eu fiz doutorado sanduíche orientado pelo professor Alexei Kojevnikov, que é professor na área de História da Ciência na University of British Columbia. Bom, então, um resumo da tese, né, a apresentação inicial. Eu segui no doutorado o mesmo tema de pesquisa do meu mestrado, que foi orientado pela professora Cibele Silva, na USP São Carlos, no mesmo programa, né? Aí
era o mesmo tema, né? Estudo sobre natureza da ciência, história da cosmologia, e a gente fez um curso na formação inicial de professores de ciência, curso de história da ciência, ministrado pela professora Cibele lá na USP de São Carlos. Aí no doutorado eu decidi vir para São Paulo, né, na USP do campus do Butantã, né, na capital. E aí, como vocês vão ver no resto da apresentação, eu aprofundei os estudos históricos com outros enfoques, estudos epistemológicos, e a parte de aplicação foi no ensino médio, né, não foi na licenciatura. Então, de início, na tese, a gente fez, orientado pelo professor João, um aprofundamento nos estudos epistemológicos, com ênfase em Lakatos e Feyerabend, que são dois filósofos da ciência que o João vinha trabalhando na disciplina de evolução dos conceitos da física. Eu fui monitor dessa disciplina várias vezes, enquanto estava lá no doutorado, com o professor João Zanetti. E a parte de investigação em sala de aula foi a criação de um jogo didático para ensinar cosmologia com enfoque histórico no grupo TECO, coordenado pelo professor Ivan Gurgel, que era coorientador do doutorado, entre 2012 e 2013. E aí, em 2013, eu fiz doutorado sanduíche, fui para a University of British Columbia, e aí foi quase que uma outra pesquisa, né? Estava relacionada, mas lá eu fui para o departamento de História e fiz uma pesquisa sobre História da divulgação científica. Claro que tem uma implicação didática, mas o professor Koževníkov não tinha interesse nenhum em ensino, né? Ele é mais da história pura mesmo. E aí foi só esse ano que eu acabei publicando um artigo sobre História da divulgação científica, o George Gamow, que foi a parte dos estudos desse doutorado de sanduíche. Na tese mesmo, os estudos entraram, assim, uma pincelada, né, mas eu não concluí os estudos a tempo de defender a tese, né, porque foi quase um começo de uma nova pesquisa, relacionada, mas bem diferente metodologicamente. Então, na apresentação, né, eu vou começar falando um pouco sobre cosmologia, física moderna e contemporânea, história e filosofia da ciência e natureza da ciência, os referenciais teóricos da tese. Depois, uma questão teórica que eu aprofundei um pouco mais no debate foi sobre controvérsias envolvendo a natureza da ciência, falar um pouco de pesquisas que vinham criticando o que estava sendo chamado de visão consensual da natureza da ciência, e a defesa que a gente fez de controvérsias, né, sobre esse tema, e problemas envolvidos nessa postura, né, o risco de se fomentar visões como relativismo no ensino de ciências. Aí o terceiro capítulo fala sobre história da cosmologia. Eu trato de 2 episódios com 2 questões maiores, né, quem descobriu a expansão do universo e se a aceitação da teoria do Big Bang foi racional, e tirando questões de natureza da ciência interessantes, né, para discutir a partir desses episódios. E o quarto capítulo é uma sequência de ensino-aprendizagem para o ensino médio, que é o jogo, né, um jogo didático, baseado nesses estudos históricos, e a investigação de concepções sobre a natureza da ciência dos alunos nesse jogo no ensino médio, lá em São Paulo, numa escola estadual. Bom, então, começando a falar sobre a pesquisa para vocês, para começar, sobre ensino de cosmologia. Bom, várias pesquisas têm defendido, né, na área de ensino de física, que é importante atualizar o currículo e incluir a física do século XX para frente, né, física moderna e contemporânea. Só que o currículo de física já está muito inchado e toda inovação didática, todas as áreas querem introduzir novas coisas, né, história, CTS, tecnologias, ensino por projetos, enfim, e aí fica essa questão, né, o currículo já está bem inchado, então a gente quer colocar mais um monte de conteúdos. E como lidar com isso? E aí uma coisa que eu concordo bastante, tem sido defendido pelos autores que trabalham com história e filosofia da ciência, que é melhor a gente ensinar menos coisas, mas melhor. Então fazer mesmo uma seleção curricular, e parte do currículo tradicional, o conteudista, tem que ser realmente deixado de lado, e a gente, nessa seleção curricular, se dá o luxo de escolher certos episódios históricos para aprender mais, não só conteúdos, mas também sobre os processos, sobre o que tem sido chamado de natureza da ciência, né? O que é a ciência, como ela funciona, como é que é o processo de aceitação das teorias. Então, realmente deixar os conteúdos de lado e focar em não só passar ideias prontas, mas falar mais sobre o processo de construção da ciência. E aí, então, uma das minhas questões de pesquisa
principais nessa parte teórica era como escolher episódios históricos mais adequados para o ensino sobre a natureza da ciência. Então, eu já tinha feito um mestrado nessa área, já estava cheio de ideias, de questões interessantes sobre a natureza da ciência para discutir com base na história da cosmologia. E aí minha questão era, bom, desse monte de coisa que eu estudei na história, o que tem mais potencial para a educação, né? E a cosmologia é especialmente interessante porque ela é uma ciência diferente de outras partes da física moderna e contemporânea, né? Ela é especialmente problemática, porque problemática é interessante, problemática no sentido positivo, porque quando você está falando sobre o que é o universo, como as coisas são e vieram a surgir, por que as coisas são como que é nosso passado, é inevitável que surjam questões filosóficas, né? E até mesmo religiosas, né? Todas as religiões querem dizer sobre como as coisas surgiram, de onde tudo veio. Então é muito difícil separar as questões científicas dessas questões mais profundas, filosóficas e religiosas. E é por isso que eu acho ela um episódio muito interessante, né? Isso é uma citação do Helge Krag, um historiador norueguês que trabalha muito com história da cosmologia e na educação, mas que eu concordo bastante, né? Os livros e artigos dele foram muito importantes, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, e a postura educacional dele para discutir esses episódios também, ele foi um referencial importante na pesquisa toda. Bom, então, como eu falei, um dos conceitos centrais para a tese é esse conceito de natureza da ciência. E, como eu disse, um dos principais objetivos das pesquisas em história e filosofia da ciência tem sido, então, ensinar sobre as ciências, não só os conteúdos científicos, mas também esse processo, né? Uma das definições de natureza da ciência, dada por esse pesquisador, o Norman Lederman, né? Pesquisador estadunidense, publicou um artigo importante sobre esse assunto em 92, é que natureza da ciência é epistemologia, os valores e crenças inerentes ao conhecimento científico. E ele é um conceito complexo, dinâmico, envolve os resultados de várias áreas do conhecimento, né, história, filosofia, sociologia das ciências, e como eles se refletem no ensino de ciências. Então, é um conceito mais utilizado por pesquisadores da área de ensino, que aproveitam os resultados dessas áreas para a educação. E aí, na década de 90 e na primeira década de 2000, né, até 2010, vários grupos de pesquisa tinham apontado sínteses convergentes de tópicos consensuais sobre a natureza da ciência. Por que isso, né? Porque os filósofos sabem e concordam entre si que não tem consenso sobre o que é a ciência. Os filósofos, sociólogos, educadores sabem que eles discordam em um monte de coisas. Então é ponto pacífico que não existe isso de uma visão única ou uma certa natureza da ciência. Mas o que tem sido chamado de visão consensual é um consenso pedagógico, né? É uma concordância dos educadores que tentam esquecer os maiores problemas, as questões mais controversas e enfatizar para a educação só os aspectos de natureza da ciência sobre os quais esses especialistas têm mais concordâncias. E eu escolhi esse tema para ser o tema que eu debati mais e aprofundei mais na revisão bibliográfica, porque quando eu ia em congressos, desde o começo do mestrado, né, 2009, até o começo do doutorado, aí, né, 2011, 2012, eu via muita gente trabalhando com natureza da ciência, era o tema da moda, né, todo mundo que pesquisava em história e filosofia da ciência estava tratando com isso, e me dava a impressão que a gente, como comunidade, estava avançando, era legal essa coisa de pegar um caso histórico e discutir a natureza da ciência, mas me parecia que a gente estava caindo num problema, sabe, num risco, de quase que se criou um novo consenso, então falava, o que a gente tem que fazer quando a gente pega um caso histórico? Tem que problematizar as visões ingênuas, né? Que visões ingênuas são essas? Aquela ideia positivista, de que tem um método científico rígido, que dá para provar as coisas com base em experimentos. E aí quase todo pesquisador da área de história e filosofia da ciência pegava um caso histórico, apresentava listinhas de visões ingênuas de natureza da ciência, que devem ser problematizadas, aí falava do caso histórico dele e mostrava como tem uma nova visão, uma visão melhor, que ultrapassa essas visões. Mas todo mundo sabe que todo mundo
que estuda isso, né, em nível de pós-graduação, sabe que não tem um consenso, né, que tem um debate e que esse consenso é o consenso pedagógico. Mas, às vezes, essas sutilezas, né, essas falas de cuidado são esquecidas. E aí acaba que dá a impressão de que essas novas listas consensuais estão sendo quase adotadas como slogans, a serem memorizados e falados para os estudantes numa postura pouco crítica, pouco filosófica. O que não combina, né, com quem está querendo propor história e filosofia da ciência, você fazer um ensino um pouquinho mais dogmático, em que você pega listas, memoriza e aceita, então essa é a nova visão. E problemática, porque a gente sabe que, então, que os filósofos concordam que não tem consenso, né, que a natureza da ciência é uma questão problemática, né, que tem que ser trazida mais como problema, como questão a ser debatida, do que como uma lista para ser aplicada. E aí eu vou só essa questão, então, é uma questão que está aprofundada na tese, e como indicação de leitura para vocês, eu deixo para quem quiser saber mais sobre isso, esse trabalho que é anterior ao meu doutorado, ainda do mestrado, né, Controvérsia sobre a Natureza da Ciência, um capítulo de livro, publicado com a professora Sibeli, que foi minha orientadora de mestrado, em que eu apresento tensões sobre a natureza da ciência, e não uma lista de tópicos, e defendo que seria legal, na educação, a gente apresentar as controvérsias sobre a natureza da ciência com base em tensões, e já um artigo do começo do doutorado, publicado com o João e com o Ivan, Controvérsia sobre a Natureza da Ciência como enfoque curricular, em que eu faço uma revisão desse debate sobre a natureza da ciência, apresento críticas da visão consensual e qual foi a visão que a gente adotou para fazer um jogo didático, né, sobre história da cosmologia. Então, eu publiquei no começo do doutorado, né, esse artigo com o João. Bom, então, nessa primeira parte, sintetizando, a gente defendia que é interessante levar casos controversos. E aí a controvérsia epistemológica, para trazer com base na história da cosmologia, que me inspirou, foi com base em dois filósofos que o João trabalhava nas disciplinas dele, né, o João Zanetti, o Henri Lakatos e o Paul Feyerabend. Um livro que foi muito importante para essa parte foi esse livro aqui, né, For and Against Method, A Favor e Contra o Método, que foi organizado por um filósofo italiano, Matteo Motellini. O Lakatos e o Feyerabend eram amigos, conviviam, e o Lakatos defendia uma visão mais racionalista. Aí usei aí outros autores para defender essa visão racionalista do Lakatos, como o Robert Merton, né, um sociólogo da ciência, que defende que tem um ethos da ciência, né, valores como universalismo, comunismo, desinteresse, ceticismo organizado. Então é uma visão mais que defende que tem um progresso e que a ciência avança com base na razão, né? Tem métodos, não tem um método rígido, eles reconhecem a crítica ao positivismo, mas defendem uma visão progressista, racionalista da ciência. E uma visão relativista, defendida pelo Paul Feyerabend, e aí eu juntei o Feyerabend com outros estudos de críticas à ciência, oriundos do movimento CTS e do pós-modernismo, a partir da ideia de que a ciência é uma construção social, né? E que eles não usam muito a ideia de que a ciência é progressiva, mostram casos em que, com base em estudos de controvérsia, estudos sociais, políticos, em que a ciência tem avanços e retrocessos, problemas, questões de poder emergindo no processo de construção das teorias, né? Então, uma visão diametralmente oposta. E eu gostei de polarizar esses dois autores, esses dois filósofos, principalmente porque aí também nesse período que eu falei sobre as controvérsias da natureza da ciência, muitas das controvérsias estavam relacionadas com a chamada Guerra das Ciências, que aconteceu nesse campo de História e Filosofia da Ciência na década de 90, que é tensões envolvendo visões realistas e antirrealistas, racionalistas e relativistas no ensino de ciências. Porque vários autores com várias formações dessa área aí, né, de interdisciplinar, de estudos metacientíficos, filósofos, historiadores, sociólogos, psicólogos, eles estavam avaliando as contribuições do construtivismo para a educação, com base nessas polêmicas, e muitos autores defendiam que era importante recuperar visões moderadas de realismo e racionalismo, criticando o relativismo radical.
Então, nesses debates aí sobre a natureza da ciência, meio que o Feyerabend estava apanhando, e a maior parte dos educadores estavam com visões mais próximas da do Henri Lakatos, né, defendendo visões moderadas de realismo e racionalismo. E contribuições extremas da sociologia da ciência e do pós-modernismo estavam sendo bastante criticadas nos periódicos internacionais, como a Science Education. Poucos autores, como, por exemplo, Olival Freire e Helena Greca, num artigo de 2004, defendiam que, para evitar essas tendências irracionais e visões relativistas, é melhor discutir esses autores oriundos aí da sociologia, da história social, do que simplesmente ignorá-las e só defender visões racionalistas. E eu concordei bastante com isso, né? Eu li bastante sobre uma história com um viés mais social da cosmologia. E aí, indicações dessa parte de leitura sobre essa parte, a gente tem esse artigo que saiu no fim do ano passado, no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, numa edição especial sobre pós-verdade, ensino de ciências. Então, é basicamente essa tensão entre o Lakatos e o Feyerabend, ilustrada por casos de história da cosmologia. Eu vou falar um pouco mais sobre a história da cosmologia para vocês adiante, mas também atualizada com essa discussão atual sobre pós-verdade, crítica à vacina, terraplanismo. Então, meu artigo não fala tanto disso, mas os outros artigos, é mais a introdução e a conclusão, que eu falei sobre o tema de pós-verdade, para me enquadrar aí no tema da edição especial, mas os outros trabalhos dessa edição especial tem artigos bem interessantes, né, para quem estiver interessado, sobre terraplanismo, vacina, esse tipo de coisa. E aí tem uma live aqui, o link do YouTube, que eu falei que tem outras lives, né, que um professor César, da UFABC, me chamou para falar na disciplina Bases Epistemológicas da Ciência, e eu falei mais sobre a epistemologia do Lakatos e do Feyerabend. Aí quem quiser aprender mais sobre isso, pode ver a live também. Bom, então agora eu vou falando brevemente sobre história da cosmologia. Deixa eu fazer uma pausa. Vocês estão... Tá tudo bem? Alguém quer fazer uma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Por enquanto. Então tá bom. Então vamos lá. Falando um pouco mais sobre história da cosmologia, eu tive duas questões principais, né, na tese. Uma, quem descobriu a expansão do universo, e outra, se a aceitação da teoria do Big Bang foi um processo racional. Então, essa tensão epistemológica entre Lakatos e Feyerabend, que eu acabei de mencionar para vocês, me inspirou para analisar a história da cosmologia, e aí eu criei duas versões da história, inspirado primeiro pelo Lakatos, depois pelo Feyerabend, para responder essa pergunta, né, se a aceitação do Big Bang foi um processo racional. Então, primeira pergunta, quem descobriu a expansão do universo? Acontece porque se vocês digitarem no Google História da Cosmologia, vocês vão ver sites que, em geral, contam uma história, quase sempre uma história escrita por cosmólogos, né? Não por historiadores profissionais, porque a história da ciência é uma área relativamente recente e tem muito pouco historiador da cosmologia profissional, principalmente no Brasil, quase não tem, quase ninguém trabalha com essa área, né? Uma área muito pequena mesmo, no mundo inteiro, e no Brasil, então, é quase inexistente, né? E então quase todos os materiais sobre história da cosmologia escritos em português, eles têm forte marcado uma visão ingênua da história e de visões de natureza da ciência que estão por trás, né? Por exemplo, um trecho muito famoso, escrito pelo divulgador da ciência Marcelo Gleiser, né, no programa Poeira nas Estrelas, que foi muito popular na década de 90, né, passava no programa fantástico da Globo. Ele fala sobre história da cosmologia. Em 1929, um astrônomo americano demonstrou que Einstein estava errado, que o universo não era estático, que ele está em expansão, crescendo cada vez mais. Esse astrônomo se chamava Edwin Hubble, e um telescópio foi fundamental para isso. Então está aqui o Hubble, né, olhando para o Einstein, e o Einstein está olhando no telescópio. Então, esse tipo de frase é muito comum, e você encontra em livros didáticos, livros do ensino superior. É basicamente sempre a mesma estrutura, né?
é que em uma data, alguém, sozinho, nesse caso o Hubble, né? Desculpa que o caminhão tá passando aqui, tá um barulhão, né? Mas espero que vocês estejam me entendendo. E aí, em 1929, então, alguém sozinho, no caso o Hubble, descobriu uma coisa. Ele olhou, dá a impressão até que ele olhou para o telescópio e pá, fez a descoberta, né? E essa descoberta parece que é uma coisa simples, pontual, isolada. E aí, qual o problema desse tipo de visão? Porque ela reforça uma visão de que a ciência é feita por pessoas isoladas, grandes gênios, e a gente passa só o processo acabado, né? O universo está em expansão, porque o Hubble provou isso com o telescópio. E nesse caso, eu vou mostrar que isso é especialmente problemático, porque é falso, né? O Hubble não descobriu a expansão do universo com o telescópio. Mas, de modo geral, para qualquer caso histórico, é um problema muito sério levar esse tipo de visão para o ensino, porque você reforça essa visão ingênua, né? Empírica indutivista. A visão que todas as pesquisas de história e filosofia da ciência têm argumentado que é importante problematizar. Então, o Hubble, o que ele fez em 1929? Ele, nesse telescópio, aqui é o Hubble e o telescópio, Edwin Hubble, um astrônomo americano, ele publicou esse gráfico, que isso é tirado do artigo dele de 1919, que no eixo vertical estão a velocidade de recessão das nebulosas, que é tirada a partir do desvio espectral para o vermelho, que é chamado de redshift, né? Então, ele mede o espectro do corpo e compara com os elementos que formam esse espectro, e ele percebe que quase todos eles têm um desvio para o lado do vermelho. Então, tem um desvio espectral, e dá para medir esse desvio espectral, que é a distância entre as raias. E, plotando, então, esse desvio espectral em função da distância do corpo, ele notou que tinha uma relação aproximadamente linear. Quanto mais distante está o corpo, maior parece ser o desvio espectral, então isso pode ser interpretado como maior velocidade. Aí isso ficou conhecido como lei de Hubble e constante de Hubble, né, esse H aqui, que é o coeficiente angular dessa reta. Então, adotando a ideia da expansão do universo, seria de que a velocidade de expansão é proporcional à distância da galáxia. O problema de mostrar essa história assim é que, tudo bem, ela é simples, ela é o que eu aceito hoje, mas ela esconde um monte de sutilezas e complicações desse processo. Primeiro que o Hubble definitivamente não foi o primeiro a fazer um gráfico desse. Por exemplo, um outro autor que também estava estudando essa questão, e aí mais recentemente até alguns cosmólogos perceberam isso e começaram a discutir isso como uma disputa de prioridade, foi um francês, belga, o Lemaitre, Georges Lemaitre. Em 1927, ele publicou em francês um artigo que tinha essa equação aqui, equação 24 do artigo dele. R' sobre R é uma versão diferente do que hoje a gente chama do H, né, daquela constante de Hubble. E aí ele calculou a constante que hoje é chamada constante de Hubble. E basicamente ele fez a mesma coisa que o Hubble em 29, né? Ele traçou o coeficiente angular dessa reta e jogou dados astronômicos com base nas observações de outro astrônomo americano, Vesto Slipher, e calculou o que hoje é conhecido como constante de Hubble, em 1927. E aí, curiosamente, em 1931, depois que o Hubble ganhou a fama por essa constante, em 29, quando um inglês, o Arthur Eddington, descobriu esse artigo de 27 do Lemaitre, que ninguém tinha dado muita bola porque ele tinha feito. E aí, em 1931, o Eddington pediu para o Lemaitre traduzir o artigo dele para o inglês. Ele ocultou os detalhes. Ele só botou o valor, mas não falou como que ele calculou isso. Enfim, o Lemaitre parece que não deu... Ele mesmo não se engajou em dizer que ele já tinha calculado a constante de Hubble antes do Hubble. E aí, uma das questões que eu discuti na tese foi por que o Lemaitre não incluiu essa equação, né? Por que ele não se engajou na disputa de prioridade com o Hubble, sendo que ele fez isso antes? E aí eu mostrei no estudo histórico que, além do Lemaitre, tinha um monte de gente fazendo basicamente a mesma coisa que o Hubble. Esse Slipher, tem o Silberstein, Lundmark, então autores aí suecos, né, do leste europeu, várias pessoas fazendo a mesma coisa que o Hubble estava fazendo,
Mas a maior parte dos livros esconde esse processo, não fala o que aconteceu, por que o Hubble ganhou a fama e os outros não, por que os outros foram esquecidos, e por que falam que o Hubble descobriu a expansão do universo em 1929. E aí, quem quiser saber mais sobre essa história, né, tem esse artigo aqui, Quem Descobriu a Expansão do Universo, Disputas de Prioridade como Forma de Ensinar Cosmologia, está na Revista Brasileira de Ensino de Física, em 2017, e eu dei uma palestra ano passado para o pessoal da Federal de Pernambuco, num evento especial sobre o telescópio espacial Hubble. Então tem até outras coisas legais aí sobre ensino de astronomia na mesma palestra. Eu falo no meio, quando eu vou falar da história do Hubble. Mas resumindo para vocês a palestra, o que eu mostro lá? Que o Hubble morreu não acreditando na expansão do universo. Ele achava que o universo está parado. Para ele estava só mexendo com esse gráfico e calculando modos mais adequados de medir distâncias de galáxias. E ele não fez isso sozinho. Ele tinha um monte de gente fazendo isso. Então, por que aconteceu isso, de que com o tempo os livros vão simplificando a história, né, fazendo transposição didática, e selecionando poucos nomes e de um jeito problemático, né, de um jeito errado. Falando, por exemplo, que o Hubble descobriu uma coisa que ele não acreditava, que ele morreu defendendo que o universo provavelmente é estático. Ele gostava de uma teoria alternativa para a expansão do universo, que é a teoria da luz cansada, né, um colega dele do Mount Wilson, Fritz Zwick, defendia que tem algum mecanismo desconhecido que faz com que a luz perca energia no caminho, e ele não achava que o universo está em expansão. Então esse artigo discute isso e discute outros possíveis descobridores, como Lemaitre, o que eles fizeram no caso da história da cosmologia. Bom, aí tendo falado para vocês sobre os estudos históricos de história da cosmologia, eu vou falar um pouco sobre a parte empírica, né, de investigação desses estudos históricos na escola. De 2011 a 2013, a gente foi, enquanto eu estudava história da cosmologia, eu também participava do grupo do Ivan, em reuniões semanais, com professores e pós-graduandos lá da Universidade de São Paulo, do grupo do Ivan, e do Maurício Petrocola, e a gente fez um jogo didático para ensinar cosmologia com enfoque histórico, investigado numa escola estadual no primeiro ano do ensino médio, lá na cidade de São Paulo, a Escola Ana Rosa. E aí, de 2013 a 2014, eu fui para a University of British Columbia pesquisar sobre o George Gamow e a divulgação científica, né, a parte final da minha fala. Então, o contexto da pesquisa empírica, na Universidade de São Paulo, tinha o grupo lá do professor Maurício Petrocola, que é uma foto da reunião de grupo, no PIC, o LAPEF, que geralmente fazia sequências didáticas sobre física moderna e contemporânea para o ensino médio. Eles estudaram física quântica de 2005 a 2012, física de partículas também, e no meu período do meu doutorado eu participei do grupo da criação de uma sequência didática sobre relatividade de 2011 a 2012, que era o mestrado do Jorge Nicolau, né, aluno do Maurício Petrocola. Aí de 2012 a 2013, alguns alunos o Jorge e outros alunos do grupo do Petrocola vieram participar no grupo do Ivan, que passou como professor do Instituto de Física, e o Ivan fez doutorado com o Maurício Petrocola, né, era do mesmo grupo, e aí a gente fez uma sequência sobre cosmologia em 2012 e 2013, com aí alunos do Maurício e alunos do Ivan, e eu estou aqui no meio, né, com professores de educação básica, como o professor Vitor, que tinha uma bolsa da FAPESP para ajudar a gente a criar essas sequências. E aí os professores acharam interessante os estudos históricos, mas falaram, para levar isso para a sala de aula é legal uma coisa mais lúdica, né, mais próxima dos alunos, para eles terem motivação para ler, porque os alunos têm dificuldade grande com leitura. Então a gente fez um jogo didático, inspirado em jogos como War, que tem um mapa que é o tabuleiro, né, em que os alunos viajam pelo mapa e vão lendo cartõezinhos com informações sobre história da cosmologia e os cientistas. O enredo é que os alunos são como se fossem membros de uma fundação de fomento fictícia, né? A Fundação Rockefeller realmente existiu, mas a subdivisão de cosmologia dela não. E o professor é o presidente da subdivisão e ele orienta os alunos em investigações sobre quais países cientistas têm que receber financiamento. Parte dos pós-graduandos que estavam ajudando a fazer o jogo tinham interesse em pesquisas sobre CTS, né? Então esse viés sociológico de como a ciência é feita, como que é o financiamento, entrou forte no jogo por causa disso. Então aqui são os países em que eles podem ir caminhando no tabuleiro, e os investigadores ganham cartões conforme eles viajam, e aí eles têm que debater quem que merece financiamento ou não ao longo do jogo. Os cartões são como esses, né?
que trazem ou temas científicos ou temas políticos também, temas históricos, para saber um pouco mais sobre o contexto. E a estrutura do jogo tem 3 momentos inspirados na pedagogia freiriana, né, dos 3 momentos pedagógicos que o Demetrio Delizorkov, Angotti, Pernambuco tem tratado no ensino de física, né, investigação, organização e aplicação. Então, na investigação, os alunos viajam pelo mundo cortando esses cartõezinhos e formulam argumentos primeiro investindo num país. Então, quando eles ainda não sabem muito conteúdo, não sabem muito sobre cosmologia, eles fazem argumentos mais superficiais, mais sobre o contexto, sobre questões políticas, de um modo mais superficial. Aí, na organização, são momentos do jogo em que o professor ministra a aula sobre os argumentos e introduz mais conteúdos, mais conceitos, e aí o momento de aplicação, na terceira etapa do jogo, em que os alunos formulam novos argumentos sobre o investimento agora em um cientista, não em um país. E aí, para escolher um cientista dentre outros, ele tem que saber um pouco mais sobre os conceitos de física. E aí, uma visão global do jogo, né? Cada fase do jogo é um período. A primeira fase é de 14 a 24, os cartões falam desse tema. E aí os principais temas da aula do professor depois da investigação são os modelos estáticos em expansão, basicamente do Einstein defendia que o universo é estático e o Friedman que o universo está em expansão. Friedman é um russo. E na questão política, o boicote à ciência alemã na Primeira Guerra Mundial. Aí na segunda fase o tempo passa, os cartões falam do período de 25 a 31, aí os temas principais são a relação redshift-distância, aquilo que eu falei sobre o Hubble, né? Aquele gráfico que mostra a relação entre o desvio espectral e a distância, e o chamado efeito de Sitter, que é uma coisa que é como os astrônomos da época estavam chamando o que hoje a gente chama de expansão. O de Sitter é um dos cosmólogos que aparece no jogo, né? Ele é holandês, e ele defendia que o universo é estático. Mas ele percebeu que tinha essa relação entre redshift e distância. E aí muitos astrônomos começaram a investigar o que seria esse efeito de Sitter. E aí a questão das disputas de prioridade, né? Quem foi que descobriu que o universo está em expansão? E aí a polarização geralmente fica entre o Lemaitre e o Hubble. Não, o Lemaitre... Tudo bem? Alô? Tudo bem, professor. Ah, tá. Eu estava ouvindo uns barulhos, então tá bom. E a última fase é uma avaliação geral das etapas anteriores, fala um pouquinho mais sobre a teoria da luz cansada, aquela teoria que eu falei que o Hubble morreu defendendo, né, que ele não achava e que quase todo mundo, menos o Hubble, se converteu à ideia de que o universo está em expansão. Mesmo Einstein e o de Sitter, que antes defendia o universo estático, passaram a defender a expansão do universo. E aí uma indicação de leitura sobre essa parte é esse artigo aqui, com o João Zanetti e o Ivo Gugel também, O Maior Erro de Einstein, debatendo o papel dos erros na ciência através de um jogo didático, em que eu analiso as visões dos alunos jogando esse jogo no ensino médio, e principalmente eu enfatizei essa questão dos erros, né, o Einstein ter errado, o embate dele com o Friedman, e quais visões de ciência os alunos tinham sobre os erros enquanto eles jogavam. Bom, para finalizar a apresentação, eu vou falar brevemente sobre aquelas 2 visões de cosmologia que eu falei, que tem a live sobre Lakatos e Feyerabend, né? Como eu usei o Lakatos e Feyerabend para defender 2 visões bem opostas sobre a história da cosmologia. Normalmente se conta o triunfo do Big Bang, na maior parte dos livros, com uma visão mais lakatosiana, né? Mais progressista da ciência. Se fala que o Einstein errou porque ele defendeu o universo estático colocando com a mão nas equações dele uma constante, que hoje é chamada de constante cosmológica, né, que mantém o universo parado, estático. E aí os autores que defendem a teoria do Big Bang, como Alpher, Hermann e Gamow, previram uma temperatura de 5 graus Kelvin para uma radiação fóssil do estado inicial quente e denso do universo, que hoje é conhecido como teoria do Big Bang, e eles previram isso por volta da década de 40, né, artigos de 48 em diante, e aí em 1965, como foi achada essa radiação fóssil e medida essa temperatura com radiotelescópios, isso teria consolidado o Big Bang como programa de pesquisa progressivo.
esses termos são termos mais cuidadosos, né, lacatosianos. Na verdade, a maior parte das histórias mal feitas, assim, das histórias que não têm uma visão epistemológica, falam mesmo que o Big Bang foi provado, né, empiricamente, o que é um erro. Se você falar que o Big Bang foi provado, você está fortalecendo essa visão ingênua, né, positivista, porque de maneira alguma foi, né, impossível provar uma teoria científica com base em experimentos. Né? Sempre tem espaço para debate, para teorias alternativas contra-argumentarem, enfim, a ciência não é como a matemática, né, baseada em provas de teoremas. E aí a principal teoria rival da teoria do Big Bang até a década de 50, que era a teoria do estado estacionário, que é um universo que está em expansão, mas que tem criação contínua de matéria, ela foi abandonada. E então o Big Bang ficou praticamente sem teorias rivais, se consolidou como o paradigma dominante, né, usando os termos do Thomas Kuhn. Então é um programa de pesquisa progressivo, porque quase todo mundo que trabalhava em cosmologia a partir da década de 60 adotou a teoria do Big Bang e foi desenvolvendo essa linha de pesquisa, né, e não teorias alternativas. E aí, à luz de estudos como do Paul Feyerabend, estudos alternativos de história da cosmologia, a gente pode contar uma outra história de como foi esse processo, né, de aceitação, problematizando a racionalidade desse processo. Né. Por exemplo, a própria constante cosmológica, ela fazia muito sentido na época. E quando Einstein colocou, né, a defesa do universo estático, é apresentado o erro do Einstein, né, e muitos alunos caíram nessa, de que, o Einstein é um gênio, como que o Einstein errou, tal, eles achavam muito estranho o Einstein ter errado. E até os cosmólogos fazem isso, né, eles colocam lá o Einstein errando, tal, como se fosse um grande erro, mas a história é sempre mais complicada, né, o Friedman e o Lemaitre, que defendiam o universo em expansão, também usavam a constante cosmológica, mesmo no universo em expansão, e ela continua sendo usada até hoje como uma possibilidade, né, por exemplo, para explicar a aceleração do universo, energia escura e outras questões. Então, geralmente a história ela simplifica os debates, né, e coloca questões como sucessos da teoria vigente e erros das teorias alternativas, que na verdade não foram tão simples assim. Essa ideia de que o Alpher, o Hermann e o Gamow previram também é muito mais complicado. O professor André Assis e colaboradores, ele costuma colaborar com o professor Danione Neves, aí de Maringá, não tenho certeza se nesse artigo também, mas enfim, eles têm artigos junto, defendendo essa visão alternativa da cosmologia, de que o Alpher, o Hermann e o Gamow, na verdade, fizeram uma bagunça de previsões entre 40 e 65, e algumas dessas previsões eram bem distantes do valor esperado. Então, geralmente, vai se contar a história, se dá uma arrumada, joga poeira para debaixo do tapete, tira um pouco da confusão e dá uma linearizada no processo. Mas, na verdade, tem teorias de universo estático, teorias diferentes, que faziam previsões equivalentes ou até melhores na época. Enfim, esse processo de previsão anterior e prova experimental depois não aconteceu. A história real foi muito mais complicada. E aí o professor Danione Neves, no artigo de 2000, defende que o Big Bang é aceito pela maior parte dos adeptos da visão de mundo científica, não porque eles viram as alternativas e foi argumentado racionalmente, mas simplesmente porque a maior parte da comunidade prefere o Big Bang. Então é um processo dogmático que se faz a propagação da teoria dominante e se esconde as teorias rivais. Né? E aí muitos autores reclamam por exemplo, Hoyle, Borbidge e o Narlicker publicaram esse livro aqui, A Different Approach to Cosmology. Eles reclamam de como quase todo mundo adere ao paradigma vigente e nem dá chance de que teorias alternativas, por exemplo, tenham um tempo de telescópio. Esse slide aqui foi tirado desse livro, se eu não me engano, ou de alguém comentando esse tipo de visão, de um grupo de cosmólogos que não concorda com o modelo padrão da cosmologia. E aí mostram esses gansos aqui andando, né? E aí os gansos fizeram a curva seguindo o ganso que está aqui na frente. E aí eles usam isso como analogia para o que está acontecendo na cosmologia, né? Tem os gansos aqui da frente que gostam da teoria do Big Bang, teoria das cordas, as teorias modernas e tal, e não olham para o lado, para as teorias alternativas, e está todo mundo, esse gansinho aqui, que está começando a pesquisa dele em cosmologia agora, nem sabe o que ele está fazendo, e vai virar para cá, tal, e vai só seguindo a galera, né? Eles não têm noção do caminho que eles estão seguindo. Então, uma visão um pouco menos racionalista de como é o processo de aceitação da ciência.
E aí, com base nessa tensão, então o que eu defendi mesmo antes e depois da minha intervenção é a defesa das controvérsias, né? De que as questões controvérsias, mesmo que não tenham respostas definidas, que deem para a gente um sentimento de angústia, de que não teve muito avanço, é importante colocar as controvérsias para o ensino médio, sempre, claro, tomando cuidado, né? Com uma problematização excessiva da autoridade, que pode levar a um relativismo, mas se for uma discussão bem feita, bem embasada, ela pode ser bem interessante para promover uma confiança mais madura, né, na autoridade da ciência. E isso é importante para questionar a visão de uma ciência neutra, né, objetiva, que todas as pesquisas de ciência, tecnologia e sociedade também têm problematizado muito essa ideia, problematizar o construtivismo social radical, né, que mostra os cientistas como atores passivos, sem autonomia, determinados por jogos de poder, então mais ou menos naquela linha de que esses excessos de uma visão relativista têm que ser realmente problematizados, mas que discussões sobre questões controversas podem mostrar como esses fatores intelectuais, mais racionais e fatores políticos atuaram juntos num equilíbrio de influências e que às vezes tem uma tendência mais para um lado ou mais para o outro. E aí eu usei categorias de análise para analisar a visão dos alunos com base nessas tensões, né? Uma caricatura do positivismo, a visão empírico-indutivista da ciência, que é a visão que a gente quer problematizar, uma visão racionalista inspirada pelo Popper e pelo Lakatos, a ideia de que a ciência é uma construção humana influenciada pelo contexto, né, com base em Thomas Kuhn, uma visão de crítica ao racionalismo inspirada pelo Feyerabend e uma visão extrema, né, a quinta, um construtivismo social e relativista muito radical. Então essas foram as categorias de análise dos dados. E aí, finalizando, que eu acho que eu já falei demais, né, me empolguei, vai sobrar pouco tempo para o debate, eu vou só falar rapidamente sobre o período do doutorado de sanduíche, em que eu analisei os livros de divulgação do George Gamow. Ele escreveu mais de 20 livros divulgando física, astronomia, geologia e outras áreas, e foi interessante notar, eu fiz trabalho de historiador mesmo de arquivo, fui para os Estados Unidos, onde estavam as cartas do Gamow na Library of Congress, cartas que ele trocou com cosmólogos lá na Califórnia, né, onde o Hubble trabalhou no Mount Wilson, então cartas dele para o Robertson, Thomson, Hubble. E eu investiguei como que o George Gamow, que é um dos autores da teoria do Big Bang, foi divulgando as teorias dele. E uma coisa interessante é que ele colocou ideias sobre a teoria do Big Bang pela primeira vez em livros de divulgação. E só décadas depois elas foram ser publicadas em artigos avaliados por pares, né? Então ele falou em dezembro de 38, na Discovery Magazine, uma revista para crianças, numa história, A Toy Universe, ele já fala da teoria do Big Bang, mas de um jeito qualitativo, né? E quase uma década depois, né, 46, 48, isso vai aparecer nos artigos dele. Então os historiadores já tinham estudado bem os artigos, sabiam desse processo de construção da teoria do Big Bang, mas pouca gente tinha prestado atenção nos livros de divulgação dele, né? E aí saiu nesse artigo uma análise mais detalhada dos livros de divulgação, dos personagens fictícios, e de como o Gamow falava sobre os livros de divulgação dele para os pares dele, usando o livro de divulgação como parte da história, né? Então tem cartas dele para os colegas dele falando, você viu o Toy Universe, a história do Mr. Tompkins que eu publiquei, o que você achou, tal, do personagem tal. Então era uma parte da história que estava um pouco desconhecida até então. E aí, de indicações da leitura sobre essa parte, um artigo que saiu esse ano, com o professor Alexei Kojevnikov, né, que é historiador da física, russo lá na University of British Columbia, Funny Origins of the Big Bang Theory, saiu numa revista da Universidade de Berkeley, né, Historical Studies in the Natural Sciences, e aí a live do YouTube, ela está em inglês, né, porque o artigo é em inglês, ela é dada pelo professor Kojevnikov quando ele apresentou num grupo de História da Ciência na Rússia, e então está em inglês, né? Aí quem quiser ver tem que clicar no vídeo, a primeira uma hora do vídeo está em russo, porque ele está falando com os colegas dele em russo, e aí da segunda hora ele muda para o inglês e apresenta a nossa pesquisa, né, o Funny Origins of the Big Bang Theory. E terminando uma última indicação, porque eu não falei sobre meu mestrado aqui, né, falei sobre o doutorado, quem quiser saber sobre cosmologia e relações entre ciência e religião, a esse artigo do meu mestrado, né, com a professora Sibeli,
que eu analisei o Lemaitre, o Fred Hoyle e outros cosmólogos que falaram sobre como a religião influenciou as cosmologias deles e como isso foi tratado na educação, né, nos cursos da professora Cibele, está nesse artigo da Science and Education. Bom, e é isso, pessoal. Estou aí à disposição para a gente conversar. Alexandre, obrigado pela sua apresentação. Eu acho que ela é muito importante para o grupo, porque a gente tem poucas pesquisas aqui, e pelo menos que vêm também participar nessas disciplinas de seminários, que tratam de história da ciência. Você citou o professor Marcos Danioni, que é um pesquisador nosso da área, né, de história da ciência, mas que não está refletindo aqui no grupo trabalhos dessa natureza, né? Então foi bem interessante para o pessoal ter essa noção de como que é a pesquisa na área, né? De como é diferente das outras que a gente vem desenvolvendo, né? Então foi bem interessante. E agora a gente abre para o pessoal debater aqui, tirar suas dúvidas, comentar um pouco da sua fala. Gente, só um minuto. Eu fechei os slides, mas eu não parei a apresentação, né? E aí eu não estou conseguindo parar ela aqui. Acho que vocês estão vendo. Tá lá na tela. Tá lá na tela, né? Vocês sabem como que eu faço isso? Porque tá clicando... Não tem um botãozinho de interromper a apresentação disponível. Deixa eu ver. Será que se eu sair e voltar, funciona? Acho que talvez seja o jeito. Sair e voltar, né? Porque não tem Eu tenho só o botãozinho de apresentar agora, que tá... Não posso clicar, né? Porque eu já estou apresentando e não estou vendo como... Mas eu penso que não tem problema, é só... Ah, ele já saiu, né? Agora já foi. Já. Eu nunca vi isso que aconteceu. Ele ter Também não. duplicado a tela e aparecido numa tela à parte. Foi diferente, mas eu acho que vai acontecer isso que a Paula disse, né? Que o Lucas disse. Na hora que a gente for assistir, vai estar um quadradinho pequenininho, vai dar pra gente assistir. Não vai estar no modo apresentação. A menos que o Júnior. A menos que o seu Júnior deixou fixado. Não deixei. Poxa, Júnior, agora daí a gente não vai enxergar. Fica atento só se ele compartilhar os slides, mas não sei se ele vai fazer isso, né? Ele já enviou para mim, eu vou perguntar se eu posso compartilhar com os alunos, eu acredito que aí tá resolvido, porque para mim, gente, foi algo muito novo, assim, não sei para vocês, né, foi uma pesquisa bem diferente, eu acho, das que a gente viu até agora. Tem a característica de pesquisas na história e epistemologia da ciência. Isso mesmo. Metodologia, a forma de investigar é diferente. É uma das linhas do nosso programa que, inclusive, precisa ser alavancada. Sim. Só falta ele ter saído e não conseguir voltar. Presta atenção se ele não vai... Eu tô atento aqui. Acho que se ele não conseguir, ele deve mandar mensagem aqui no WhatsApp. Eu tô atento também.
perguntar para ele. Deu. Voltei. Desculpem a demora. Ele não estava querendo voltar, eu tive que reiniciar o navegador. Sem problema. Tá, joia. Então, passamos agora para a discussão com o pessoal. Quem gostaria de começar? Posso, professor? Pode sim, Gabriel, fica à vontade. Bom, queria agradecer, né, ao Alexandre aí pelas explicações, né, pelo tempo também dedicado aqui. Para mim foi muito enriquecedor, né, ainda mais porque quando eu fui selecionado aqui para entrar no projeto, né, o meu projeto inicial era fazer uma sequência didática em relação ao conteúdo de gravitação, voltado mais para uma questão mais astronômica, né, cosmológica, porque a BNCC atual do ensino médio, né, contempla isso. E eu queria inserir, né, essa sequência desse conteúdo através da história e da epistemologia das ciências, né, da física em questão. Só que daí, devido a alguns problemas, a questão da pandemia, né, meu orientador, quando a gente conversou, né, ele disse que a gente não sabe como vai estar o ano que vem, vai que de repente não me aplicar essa sequência, daí a gente mudou meu projeto e eu fui para essa linha, né, da transposição didática. Mas eu pretendo, nessa minha vida de pesquisador na área de educação, der certo, de um doutorado, né, eu consegui fazer essa sequência, aplicar isso do jeito que eu tinha pensado no mestrado, né. E eu também ia fazer essa abordagem através da epistemologia do Feyerabend, né, porque eu tive contato com ele durante a graduação, nas disciplinas de História e Epistemologia da Física, né, porque essa questão de não dar, do positivismo, né, mesmo, isso nas teorias certas, aceitas, só abordar isso em sala de aula, né? Porque, por exemplo, a situação que nós vivemos atualmente, né, eu acho que tem até a culpa desse positivismo. Porque, por exemplo, estou lá explicando sobre gravitação, eu posso ali inserir numa discussão com os alunos, trazer essa teoria, a teoria conspiratória da Terra plana. E muita gente fala assim, nossa, mas eu vou trabalhar com isso em sala de aula, isso não é ciência. Mas se eu trazer essa questão, problematizar ela com os alunos, eu posso trabalhar com conteúdo de gravitação. Né? Tem aquela famosa frase boba, né, que parece ser boa, mas dá para levantar uma problematização. A água não gruda em bola, né, algo esférico. Ora, se eu posso levantar essa pergunta para os alunos e problematizar ela. Tem relação com a força gravitacional, né, porque com a água, né. Então, eu queria abordar isso, né, mas vou deixar isso daí para o doutorado, então eu gostei muito da apresentação. Eu queria fazer umas perguntas. No começo... Não, vou fazer outra antes, das que eu pensei aqui, que foi surgindo durante a apresentação. Não sei se está mais detalhado na sua tese, né? Quando você abordou essa questão da cosmologia com os alunos, e a questão do Big Bang, tem aquela controvérsia, né, não sei se estou pronunciando certo, do Alton Arp, sobre aquela... que quando a gente analisa algumas fotografias, né, a gente vê que os quásares, eles são objetos que estão externos às galáxias. Mas também tem algumas fotografias, né, que aparece o que eles chamam, né, de uma ponte de nuvem de material cósmico, de matéria cósmica, que liga a galáxia a esses quásares, né? E quando a gente vai analisar a teoria da expansão do universo, a questão do redshift, né, a gente vê que essa nuvem que liga a galáxia ao quasar, ela tem um desvio do redshift menor, né? Os quásares têm um redshift maior. Só que quando a gente analisa, a gente vê que elas devem estar ligadas, né? O Alton Arp disse isso. Só que se elas estão ligadas, né? Como que eles têm esse redshift diferente? Então isso seria uma controvérsia à expansão do universo, né? Essa questão linear, né? Que no caso não foi quer dizer, na apresentação mostrou que o Hubble, né? Tinha essa linearidade. Então eu queria saber se você trabalhou isso com os alunos, você trouxe essa controvérsia para eles. Que eu vi isso em história da física do professor, né? Então, conheço muito pouco, né, sobre a história, mas basicamente foi isso que ele explicou na época, né?
Então, eu queria saber se você trabalhou com isso, trouxe essa controvérsia para os alunos. Essa disciplina foi com o professor Marcos Neves, né? Não, foi com o Daniel Gardelli. Ah, tá. Ele tem ligação também com o André Assis, não sei se o professor já ouviu falar. Sim, o Assis que eu citei ali. Sim, eu não sabia se o Marcos Neves era um dos autores, mas o André Assis é o André Assis. Né? Entendi. Eu conheço essa história do Houghton Arp por causa dos artigos deles. Uhum. E aí apareceu o Houghton Arp mais no meu mestrado. No mestrado eu tratei mais o período da década de 50 e 60 e a controvérsia entre Big Bang e estado estacionário. No doutorado eu acabei enfatizando um período anterior. Eu voltei para ler mais os artigos originais, né, do Einstein, do Friedman, e da década de 1910 até 1939. O Houghton Arp é posterior, né? Então, por causa disso, ele acabou aparecendo, não apareceu no doutorado, né? Entendi. Apareceu um pouquinho, e aí eu cito esses trabalhos do professor Marcos Neves e do André Assis, tal, como uma visão diferente da história da cosmologia. Mas não teve muito foco no Arp, não. Ele é realmente um cara interessante, né? Diferente, pouco falado. Sim. Ainda mais porque, segundo o professor, né, quando deu a disciplina, ele falou que ele meio impedido, né, de fazer esses estudos, né, porque o Big Bang estava sendo mais financiado, né, a teoria. Então ele foi meio que deixado de lado ali, cortaram ele, né. Como eu falei, tem essas duas visões aí, a lacatosiana e a feyerabendiana, e quando eu cito autores da linha feyerabendiana, eu usei bastante os artigos do grupo que o André Assis, o Marcos Neves, o Domingos Soares, do FMG, fazem parte, que é um grupo de astrônomos, físicos, cosmólogos, que não concordam com a teoria do Big Bang, acham que é importante dar atenção para teorias alternativas. Aí eu citei vários trabalhos deles. Sim. A minha outra pergunta... Comentando sobre sua... pode falar. Antes, sobre seus comentários anteriores, seus interesses de pesquisa, acho muito bacana. Tem vários trabalhos de alunos do professor João Zanetti, do professor Luiz Peduzzi, lá de Santa Catarina, sobre história da cosmologia e história da gravitação, mas é um tema tão vasto, tão rico para essas discussões, que sempre tem espaço para novas pesquisas, e acho que eu recomendo que você, se você gosta dessa área, né? Sim. Acho que é um tema que tem muito potencial para continuar sendo explorado, com certeza. Sim, porque quando eu entrei na graduação, quando eu tive história da física e epistemologia, mudou totalmente a minha visão que eu tinha sobre as ciências. Foi algo muito inovador para mim, e por isso eu queria seguir nessa área, porque realmente mudou a minha concepção. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre aquela questão, lá bem no comecinho, né, dos slides, aquela frase lá, né, do ensinar menos, mas melhor, né? Mais melhor. Como eu estou nessa nova linha, né, de transposição didática, eu vou analisar os livros didáticos, né? E estou esperando sair, né, a decisão aqui para Maringá, das escolas, né, quais serão os livros adotados, porque o PNLD, né, que é o Programa Nacional do Livro lá, né, de escolha, acaba esse ano, a escolha de 2018, e vai começar uma nova. Daí eu estava analisando os livros lá, e aparentemente nos livros que eu encontrei no site do governo federal lá, do PNLD desse ano, não tem mais o livro de física, né? Nem o livro de química, nem o livro de biologia. É o livro de ciências da natureza e suas tecnologias, né? E eu olhei bem por cima, né? Estou no começo da pesquisa ainda, do projeto. São 13 livros, e pelo que eu olhei nos livros, eles não abordam... Tipo, é um livro único, né? Volume único, para os 3 anos do ensino médio, e ele aborda apenas um conteúdo de física, para se abordar nos 3 anos, né? Daí depende do livro. Tem livro que vai abordar só mais o eletromagnetismo para trabalhar de energia, né? E tem muitos livros, a maioria dos livros trabalha mais com a parte da física, né? Na questão de astronomia, só que eu achei uma física bem, meio escondida. É mais uma questão mais astrobiologia, sabe? Mais voltada à biologia, esses livros. Então, com base nessa frase, assim, ensinar apenas um conteúdo, assim, específico de física, durante os 3 anos do ensino médio, se encaixaria nessa frase, ou você vê isso como uma problemática? Porque, analisando os livros, parece que, sei lá, dos 13 livros, nenhum, por exemplo, cita as 3 leis de Newton. Sabe? Eu não sei se... eu falei, não sei se são realmente esses livros vão ser adotados aqui em Maringá, né? Mas eu vejo uma problemática nisso, né? Acho que essa pergunta é excelente e super polêmica, né?
Antes de eu responder ela, deixa eu só falar que eu esqueci de comentar do que você estava falando sobre Terra plana, me lembrou que outros alunos lá do nosso grupo, né, a Flávia, que também foi orientanda de doutorado do João Zanetti, eu, ela e outros colegas lá da USP, a gente deu cursos parecidos com o que você estava querendo dar, em que a gente discutia se a Terra é plana ou não, antes do terraplanismo virar moda, né? Não estava tão grande essa onda. Sim. E a gente não percebia que a gente estava fazendo uma coisa meio perigosa, né? A gente quase que adotou de brincadeira uma postura feyerabendiana e a gente defendia para os professores, para os nossos alunos lá, em cursos de formação continuada, não porque a Terra é plana, de brincadeira, justamente para fazer o que você fez, né? Trazer o debate, fazer júri simulado, trazer discussões sobre, não, tudo bem, você aceita como dado, né, como autoridade, que a Terra é redonda, mas como é que você sabe disso, né? O que a gente pode aprender de astronomia argumentando contra a favor dessa postura? Sim, exatamente. E aí, hoje em dia, é um tema super atual. Aquela edição do Caderno Brasileiro de Ensino de Física que eu falei tem um artigo sobre isso, e é um tema super importante nessa questão de pós-verdade. Discutir mais sobre Terra plana é um tema realmente legal de você aprofundar. É, porque eu vejo que se a gente ficar... Eu vejo isso uma consequência. A gente escondeu tanto disso aí. Isso não deve ser trabalhado nas escolas. E olha aí a onda que está agora, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né? As pessoas aderindo a essas teorias, né? Então, acho que tem que ser trabalhado, né, nas escolas para mostrar esses contrapontos, né? Argumentar em cima disso. Porque senão a pessoa sai, né? O aluno sai dali da escola, teve uma aula ali sobre a historicidade da Terra, daí sai, entra no computador, no WhatsApp, recebe ali uma matéria duvidosa, lê e fala, olha só, meu professor estava me enganando, né? Fica essa coisa conspiratória. É verdade. E o professor que publicou esse outro artigo sobre terraplanismo é meu colega aqui da UFLA, o professor Fábio. Eu gosto muito do artigo, apesar da gente discordar bastante epistemologicamente. A gente tem visões meio que opostas no debate sobre a natureza da ciência. Mas eu acho o artigo dele muito bom. Eu uso com os meus alunos e tal, acho legal para o debate. Basicamente, ele acha que é perigoso levar controvérsias para o ensino. Que numa época de aumento do relativismo, de visões ingênuas, é melhor a gente fortalecer as visões mais racionalistas, realistas e tal. E eu defendi o oposto aqui para vocês, né? Eu falo que é melhor levar controvérsias de um jeito, claro, tomando cuidado, respeitando a visão aí que o Fábio está defendendo, mas que controvérsias são interessantes, né? Então a gente vê que é possível ter posturas opostas e tudo bem, né? A gente discorda, mas discorda amigavelmente, é um debate legal lá no caderno. Agora, a sua pergunta é realmente muito boa, sobre essa coisa de ensinar menos, mais melhor. Os autores que eu citei ali, o Michael Matthews, ele estava falando nisso para dizer, ele estava criticando o ensino tradicional, tecnicista e defendendo a inserção de história. Então ele está falando de outra coisa. Mas a gente pode, sem problema, extrapolar o argumento dele e pensar sobre a questão atual, né? O Michael Matthews estava falando basicamente para a gente parar de ensinar aquele monte de equação de cinemática, aplicação de fórmula, aquele monte de conceito decorado em biologia, aquele monte de reação decorada em química, e ensinar um pouco mais sobre história da química, história da biologia e história da física. Ele não estava falando dessa questão interdisciplinar, né? Ele ainda falava sobre o ensino das disciplinas separadas. Mas ano passado eu trabalhei para uma editora, fazendo revisão de História e Filosofia da Ciência para livros do PNLD, e eu acho bem simpático, sabe? Essa nova visão dos novos livros, de ensinar por temas, e temas interdisciplinares, e aí você, professor de física, vai ter que saber um pouco de biologia, um pouco de química, e vai tratar questões mais próximas da educação CTSA, né, meio ambiente, energia, meio ambiente, lixo, guerras, e a física vai entrar permeando essas questões no meio do projeto. Aqui na UFLA eu dou aula do curso de CTSA, e eu tenho trabalhado física com base em projetos, né, construções sustentáveis, lixo, meio ambiente, essas questões assim. Eu acho que é uma proposta bem interessante, né? Lembra os temas geradores, de proposta freiriana, né, os 3 momentos pedagógicos. Eu acho que é uma postura assim, muito legal. Só que, como toda inovação didática, é muito fácil ela ser deturpada e, na prática, ser usada de um jeito bem ruim. Sim.
Então, se a gente pegar um professor tradicional que não teve uma formação interdisciplinar, interessante, que não sabe trabalhar com projetos, não sabe trabalhar em equipe, Era nesse ponto. isso é bem provável que o ensinar menos dele não seja ensinar melhor, né? Uhum. Seja continuar ensinando o ensino tradicional, mas compartimentalizado, mas de poucas coisas, né? Então, resumindo, eu acho que, sabe, eu não vou ser um defensor da física se a física sair do ensino médio, desde que ela entre no meio de projetos interdisciplinares. Eu passaria a ensinar com gosto física para professores de ciências que querem trabalhar com física numa postura interdisciplinar, mas eu acho que do jeito que a educação está agora, a gente não está preparado para esse tipo de livro. Não, os professores não sabem trabalhar desse jeito. Era esse o ponto. Os professores sabem ensinar com base em equações, o conhecimento muito compartimentalizado. Então eu acho que se esses livros forem aprovados e saírem assim mesmo, os escolhidos, como sempre são no PNLD, vão ser os livros mais tradicionais. Os livros que basicamente, e o livro que eu revisei, era basicamente isso. Ele fingia que tinha uns temas integradores durante todo o livro, e que era o centro, e realmente tinha umas partes em que isso era bem feito, era interessante. Então, por exemplo, ele ia falar sobre evolução, ele falava da evolução da vida, do universo, e entrava química no meio, de um jeito interessante. Mas tinha pedaços, por exemplo, que estava lá o eletromagnetismo tradicional como um bloco. Sim, então tinha física tradicional meio que disfarçada, sabe? No meio do livro. Aí eu acho que é muito complicado, porque basicamente você vai querer juntar duas coisas, né? Juntar o ensino tradicional com um tema novo, e o professor vai ficar maluco e vai acabar esquecendo a parte nova, que é interessante, dos projetos, e vai pegar só o ensino tradicional e vai continuar a mesma coisa, né? Mas isso, eu estou dando palpite aqui, né? Não sou nenhum especialista aí na área de projetos interdisciplinares e muito menos pesquisa em livro didático, PNLD, né? É que quando eu olhei assim, eu vi que impactou para mim, sabe? De ver o último PNLD que teve com esse, né? Porque, que nem o professor falou ali no começo, eu concordo com essa questão de alguns conteúdos, igual, por exemplo, cinemática, né? O professor geralmente fica lá um trimestre inteiro falando sobre cinemática, né? Sendo que é um caso muito particular da dinâmica. Quando começa com dinâmica, e dali vai inserindo em partes a cinemática, né? Em vez de ficar um trimestre inteiro. Só que daí, como meu projeto, por exemplo, é para analisar como foi feita a transposição didática em relação ao conteúdo de gravitação, e esses livros não apresentam, citam só às vezes a gravitação, mas não tem algo ali aprofundado, sabe? Eu fico pensando, nossa, o que eu vou analisar desses livros, sabe? Depois que eu fiquei nesse choque aí, ao ver esses livros. Mas obrigado aí, professor, pela apresentação e pelas respostas. Imagina, eu que agradeço, suas perguntas foram bem interessantes. Obrigado, Gabriel. Pessoal, quem gostaria mais de fazer pergunta? Participar. Dou-lhe uma, Lucas. Dou-lhe duas, Lucas. Dou-lhe três, Lucas, é com você. Eu fui indicado, então? Então, tá bom, eu posso fazer uma pergunta. Eu sabia que você queria, Lucas, não adianta. O Lucas sempre faz perguntas, Alexandre, é por isso que o Júnior está provocando ele. É que hoje está mais na área do Gabriel, né? Tá tudo na epistemologia, tá na física, daí ele entrou no ambiente dele, eu deixei ele à vontade. Mas, Alexandre, muito obrigado pela sua apresentação. E como os professores falaram, realmente, e os colegas também, é uma abordagem muito diferente para a gente, né? A epistemologia, porque a gente não tem muito contato, realmente. Se eu não me engano, a gente faz agora, todo mundo aqui nessa turma faz aí, uma disciplina com o Daione, que é o Neves, né? O professor Neves, de epistemologia. Para mim, é o meu primeiro contato, teoricamente, que no mestrado que a gente tem, né? É muito legal ver a forma de pesquisa, né, que foi feita. E surge uma dúvida minha, mas foi mais na parte, como fala, metodológica ou não, de como que foi categorizada a sua pesquisa, né? Porque você falou ali que na hora de fazer análise, você fez uma categorização de análise, você fez algumas categorias para ser analisado. Aí me surgiu outra dúvida também com relação à disciplina, a parte que você fez uma documentação. Eu
acredito que seja uma documental daí, né? Porque você falou que você até visitou outros países para ver o que realmente tinha nas cartas lá. Então, a minha dúvida mais foi uma questão metodológica mesmo, de como foi categorizado a sua pesquisa na forma geral. Eu realmente acabei falando pouco disso, né? Imaginei mesmo que vocês iam acabar perguntando, porque o Marcelo me adiantou que é normalmente isso que vocês enfatizam nesse curso, né? O aspecto dos dados, né? Então, teve uma primeira parte teórica de pesquisa de artigos, de leitura de livros, então é uma pesquisa bibliográfica, né? E foi a maior parte da pesquisa. Aí teve a parte empírica que eu gravei as aulas na educação básica, dos alunos jogando, e aí a gente fez atividades na sequência didática, em que os alunos tinham que se expressar, às vezes por escrito, jogando o jogo, tinha um cartãozinho lá, cartão de investigador, ele tinha que registrar o voto dele, ou eles tinham que falar oralmente para a classe, qual que era o argumento deles, e debates, né? Então isso tudo foi gravado, transcrito, e aí a análise dos dados foi transcrever o que os alunos estavam falando e tentar identificar ao longo das aulas quais eram as visões de ciência dos alunos, com base nessas categorias prévias epistemológicas que eu apresentei para vocês. Então, eu analisei tendências mais relativistas ou racionalistas dos alunos, dependendo da intervenção. Naquela tabela 3x3, né, uma matriz, eu mostrei que em cada fase tinha uma atividade, então tinha dados em todas as atividades, né? Toda aula eles registravam alguma coisa, falavam alguma coisa, e eu analisei esses dados, categorizando as visões de ciência dos alunos, né? O que eles estavam fazendo. Então, a parte de pesquisa empírica foi mais isso. Aí, no período do sanduíche, que foi quase outra pesquisa separada, justamente porque a metodologia é completamente diferente, não tinha nada a ver com educação. Aí era pesquisa de metodologia em história, documental mesmo. Eu ia para os arquivos e lia as cartas que os cientistas trocavam, li os artigos, as fontes primárias, li os livros de divulgação que o cientista publicou, e as fontes secundárias, né, o que os historiadores já tinham falado sobre história da divulgação, história da cosmologia, história dos temas que me interessavam. E então a pesquisa em história tem essa metodologia, né, em fontes primárias, secundárias e nos arquivos. E aí depois eu comecei a pensar, quando voltei para o Brasil, o que isso aí ia ajudar na educação. O que eu posso aprender sobre educação com o caso do George Gamow. Aí uma pincelada disso entrou. Mas como eu já tinha feito o jogo, já tinha analisado os dados, minha pesquisa estava quase acabando. Quando eu voltei, foi mais uns detalhes que mudaram, né? Essa pesquisa histórica sobre George Gamow não teve muita implicação, não teve tempo para analisar as implicações didáticas dela na tese, porque o jogo já estava feito. Você pesquisa o quê, Lucas? Eu sou da Química, o meu orientador é o professor Marcelo. Até então, né, professor, minha pesquisa é voltada para um estudo da evasão dos licenciados em Química, no curso de Química da UEM, da Universidade. Só um minutinho, gente, alguém está tocando a campainha. Não, fica à vontade, Alexandre. Eu fiquei curioso para saber o que é aquilo na parede do Alexandre lá atrás. Depois você volta, Alexandre, falando. Ai. Pessoal, tem mais alguém querendo perguntar, para eu ter uma noção? Se ninguém for fazer pergunta, eu tenho um. Tá, joia, Marcelo. Eu tô olhando para a Elisângela, ela parece que está com vontade de falar alguma coisa, mas pode ser interessante. Elisângela? Não? Eu acho que para mim é tudo muito novo, sabe? Então, assim, faz um tempinho que eu não me dedico, assim, à pesquisa, tenho medo de passar muita vergonha. Eu gosto muito de história, sabe? Esses assuntos, assim, me trazem muita curiosidade. Gosto muito, foi muito boa essa apresentação dele, gostei. Mas não vou perguntar, não. Deixa o professor Marcelo. Tá bem. Ô, Alexandre, o que está pendurado ali na parede, que eu estou curioso? É uma pintura na parede.
Isso aqui? Ah, a pintura. É, né? Não, é do lado oposto. Aquele outro lá. Isso. Isso. É um cipó e linha. Minha namorada é arquiteta, curte pintar parede, Entendi. fazer coisa de arte, né? É uma entre os sonhos. Marcelo tem uma pergunta para você. Alexandre, uma pergunta, não sei se é exatamente uma pergunta, mas assim, para o grupo, né, refletir, porque eu vejo, né, a sua trajetória e essa característica de pesquisador desta área, né, que você atua, e falo isso como alguém que passou pelo grupo do João, um estranho no ninho, entre aspas, né, um químico no meio de físicos estudando não só história e epistemologia, mas história e epistemologia à luz da ideia de que física também é cultura, e que está presente no seu trabalho quando tem esse jogo, né? Eu acho que essa ideia está aí presente. E até eu fico ouvindo você falar sobre as questões metodológicas, são questões não muito discutidas no grupo do João, né? Eu comecei a ter que pensar nessas questões metodológicas, nessas caixinhas de classificação que são importantes depois, né? Mas no grupo, não sei se é a característica do grupo, das pesquisas que são desenvolvidas, né? A gente desenvolve uma metodologia, tem, né, uma seriedade, mas não discutimos, né, com profundidade, pelo menos enquanto eu passei por lá. E aí eu fiquei pensando aqui, do ponto de vista, né, de um jovem pesquisador que está iniciando, pensar nas questões teóricas e metodológicas num trabalho como o seu é um desafio muito grande, porque você, né, um trabalho nessa área exige uma versatilidade e um esforço de estudo muito grande, porque transita pelo historiador, né? Então você tem que ter um olhar de historiador, não necessariamente é um historiador, mas você tem que se apropriar disso, de filósofo, e quando fala do filósofo, esse tipo de discussão não se desconecta da questão sociológica, né? Principalmente porque alguns filósofos da ciência, Thomas Kuhn em especial, né, vai por este caminho, né? E educador, porque é o ensino da física, tem aí no seu trabalho uma sequência didática, um jogo que certamente incorpora, né, aspectos da física, também é cultura. E quando a gente tem uma sequência didática numa pesquisa, aparecem alguns desafios, né? E talvez não tenha aparecido no seu, pelo jeito que você apresenta, que é a diferenciação do que é ensino e do que é pesquisa. Porque eu proponho uma sequência didática e eu tenho objetivos de ensino, né? Específicos, mas quando eu faço uma investigação, uma pesquisa, não é exatamente, né? Pode dar errado, por exemplo, pode ter dados que vão na contramão do que eu queria como ensino. Aí eu não sei, eu gostaria que você falasse um pouco, não sei se você concorda com este meu olhar, né, de ver a necessidade de você, né, não é, eu quero dizer que não é um trabalho fácil, porque você tem que transitar basicamente por 3 áreas que elas podem ser distintas, né? Eu posso ter um historiador, como você disse, professor russo lá, né, nos Estados Unidos, um filósofo, um educador, né? E você está aí transitando, né, nessas 3 áreas, faz esse trabalho aí bonito que você tem. Eu concordo com tudo que você falou, Marcelo, é bem verdade. Eu vejo que tem umas pesquisas que já são pensadas melhor desde o começo, e essa coisa das caixinhas que você falou, né, tem pesquisa que tudo é mais linear, mais racional, mais fácil de explicar a análise metodológica. Então você já tem um referencial teórico prévio, aí você tem um referencial de análise de dado, e você meio que vai, né, dizendo qual é o seu referencial para isso, e uma coisa é coerente com a outra, são pesquisas mais lineares.
eu acho que uma coisa excelente de ter trabalhado com o João é que ele dá muita liberdade, né? Agora, um desafio da liberdade que o João Zanetti me deu é que minha pesquisa foi bem bagunçada, né? Deu para ver, o doutorado sanduíche foi quase que um novo doutorado, isso não era para ser assim, né? Isso foi uma contingência de que eu fui para o Canadá pesquisar com o professor russo lá, o Kojevnikov, achando que ele ia me ajudar a estudar sobre questões que eu já tinha estudado no jogo. E eu achei que eu ia voltar e conseguir fazer uma relação entre o que eu tinha estudado no jogo, que era sobre o Friedman, que é um cosmólogo russo que aparece no jogo. E eu achei que ele até, no projeto de pesquisa que eu submeti para a FAPESP, foi aprovado e tal, que ele ia me ajudar a analisar a parte do que eu fiz no jogo, a parte histórica do jogo. Então a pesquisa era um pouco mais lógica, assim, né, um pouco mais linear. E o João sempre me deu muita liberdade, né? Ele não era aquele cara que falava, não, peraí, isso aí tá meio bagunçado, vamos arrumar isso aqui, vamos refazer e tal. Ele só, não, tá legal, você tá gostando, bacana, então olha mais essa sugestão de leitura aqui. Ele sempre brincava, né, que ele era mais desorientador do que orientador, né? Você vinha lá com algumas questões e saía da reunião com ele com mais um monte de questão na cabeça, ele te dava um monte de coisa para ler e tal. Então a minha pesquisa é realmente difícil de ser analisada como modelo de análise metodológica, porque bem que você falou, ele tem um monte de pedaços muito diferentes entre si, e aí acabou que quando eu cheguei no Canadá, o Kojevnikov falou, não, mas para você estudar o Friedman, que é o que estava no projeto, que acho que ele mal deve ter lido, né, antes de ser aprovado, você teria que saber russo para ler os originais. Se você não sabe russo, não vai rolar, vamos pegar outro cara então, né, que é russo, mas escreveu em inglês, que tá nos nossos interesses. Aí a gente achou o Gamov, que era um cara do período posterior, né, da década de 50, então tinha a ver, mas o Gamov mal aparece no jogo que eu fiz, né, porque não estava no mesmo recorte histórico. Então tem essas coisas assim, que no meio do caminho vão tendo os percalços, tal, a gente vai adaptando, mas sobre aquela parte final que você falou de objetivo de pesquisa e objetivo de ensino, eu realmente não pensei muito nisso durante o doutorado, não lembro do João ter discutido isso com a gente, mas agora que eu estou orientando, eu percebo que é uma discussão importante, eu teria ajudado se a gente tivesse discutido isso mais no começo da questão. Hoje eu vejo que meu objetivo de ensino na sequência, como eu estava com professores da rede, que estão acostumados com o ensino mais tradicional, ele era mais conceitual. Então o Vitor queria ensinar lá os conceitos de cosmologia, universo estático, universo em expansão, redshift, o que é astronomia, o que é cosmologia, o que é um espectro, enfim, conceitos de física. O Vitor não falou dos alunos sobre a natureza da ciência, então minha questão de pesquisa não tinha nada a ver com o objetivo de ensino. Elas eram totalmente distintas. Claro, né, tem uma relação ali, a partir de uma discussão sobre os conceitos, você consegue ver discussões sobre a natureza da ciência, mas minha questão de pesquisa era bem distinta, né, do objetivo de ensino de cada aula. O Vitor tinha que compartimentar, o Vitor que é o professor que ajudou a fazer a sequência, né, ele tinha que, ao mesmo tempo que estava acontecendo aquela pesquisa, ele tinha que dar nota, tinha que manter os alunos animados no jogo, tá? Então tinha todas essas questões educacionais que não entraram tanto na pesquisa, que aí ele avaliou, né, o aprendizado dos alunos sobre cosmologia, o engajamento deles no jogo, nos debates, tanto que eles participaram, ajudaram os colegas, tinha essa questão do aprendizado coletivo, que era avaliado também, e isso não entrou na pesquisa, né, que era acadêmica. Eu não avaliei como é que foi o engajamento dos alunos ou qualquer coisa assim. Eu avaliei só as visões de ciência, né? Muito obrigado, Alexandre. Eu fiz essa pergunta, né, esse comentário é mais... eu aprendi muito nos seminários, enquanto aluno do mestrado e do doutorado, nos seminários de ensino que a gente tinha. Justamente porque os pesquisadores, os convidados que ali iam, nos faziam pensar sobre várias coisas, né? E eu entendo que, né, algumas pesquisas, né, a gente tem as caixinhas, assim, elas são importantes, mas também não podemos ficar só amarrados, né? E, por exemplo, trabalhar com história e epistemologia da ciência no ensino, apesar de não ser a minha área, exige este olhar, né, mais aberto, né, que dialoga com outras áreas, né? No grupo do João a gente aprendeu isso. Então eu sou um pesquisador que tive que dialogar com
áreas da literatura, por exemplo, né? Então, você se apropria de áreas do conhecimento diferentes daquela da sua formação para pensar um ensino, né, de física, ou de química, ou de biologia, qual seja, de matemática, que tenha um olhar que foge dos padrões tradicionais, né? E aí exige essa versatilidade, né, para que vocês tenham coragem de ousar também, né? Sem perder o critério e a seriedade da pesquisa em si. Foi mais para fazer essa provocação e os colegas, os alunos, né, pensarem um pouquinho. Não, bacana, concordo plenamente, mas eu lembrei agora, o Gabriel está trabalhando com transposição didática, né? Eu nem selecionei para apresentar para vocês, porque tem uma parte do doutorado que ele é mais enquadrado em caixinhas, mas eu não acho que é uma parte que deu muito certo, que é muito importante, então eu nem enfatizei isso. Mas como eu estava no grupo do Maurício Petrocola, o Maurício me sugeriu e eu acabei aceitando o desafio de tentar enquadrar a pesquisa que já estava quase que terminando, a parte histórica sendo feita, com base em parâmetros de uma orientanda dele de doutorado, que ela estava elaborando parâmetros para o uso de História e Filosofia da Ciência no ensino. E assim, foi legal? Foi, mas, para ser sincero, a tese da Thais Forato, né, aluna do Maurício Petrocola, os parâmetros são interessantes, para quem não entende muito de História na Ciência no ensino, quem está começando, eu acho que ajuda a pensar coisas que você não tinha pensado muito bem ainda. Mas no meu caso, como eu já estava quase terminando a pesquisa, quando eu comecei a pensar sobre os parâmetros, foi uma coisa quase que assim, deixa eu encaixar essas coisas na caixinha para ver se funciona, sabe? Então minha pesquisa já estava pronta e eu taquei elas na caixinha e funciona. A caixinha é interessante. Pode ser um parâmetro interessante para quem está querendo. Mas principalmente o Gabriel, né, que trabalha com transposição didática, os parâmetros que a Thais fez foi tentando conciliar o que os educadores dizem sobre o ensino, e no caso ela usou a teoria da transposição didática, Chevalier, didática francesa, né? E o que os historiadores dizem sobre a história da ciência, quais são os requisitos historiográficos. E eu já tinha feito isso do meu jeito, né? Com os vários referenciais, vários historiadores, e eu não gostava muito do Chevalier, e concordava com a Thais na parte de historiografia, não tinha problema nenhum com a historiografia que a Thais tinha usado, mas eu usei por causa do grupo lá, tal, e foi para o que eu queria lá, que é apresentar a sequência didática, funcionou essa parte mais das caixinhas metodológicas, né? Mas eu nem apresento muito, porque não sei. Foi uma coisa meio que para inglês ver, né? Feita no final. Então não é uma coisa assim que fez uma grande diferença na pesquisa, né? Mas é uma parte mais metodológica, né? Que pode ajudar quem está começando. Que aí, no caso, você pegar uma tese recente da sua área, que elaborou parâmetros, propostas de como a coisa tem que ser feita, e você tentar aproveitar um pedaço do que a pesquisa anterior fez e ver como a sua se enquadra naquela, né? E funcionou. Os parâmetros da Thais, assim, eles são um pouco longos, extensos, quase que repetitivos, porque justamente parece que eu estava fazendo uma coisa que eu já tinha feito, né? E refazendo do começo. Mas eu recomendo para quem quiser começar uma pesquisa em História da Ciência no ensino e quiser ver sobre esses desafios de como conciliar o que educadores e historiadores falam, os parâmetros da Thais são interessantes. Aí tem um capítulo da minha tese que eu falo desses parâmetros, né, e como eu usei eles para criar o jogo. Se o Júnior permite, eu queria fazer mais uma pergunta. Claro, eu só ia falar, a Thaís também é da minha época, Alexandre. Também foi sua colega no grupo do Ivan. Isso. Pode falar, Marcelo. Alexandre, como que foi lidar aí nas apresentações, nos eventos, quando você teve a oportunidade, com a questão do jogo? Eu digo isso porque o jogo também é vamos dizer, é algo que não é consensual entre os educadores em química, em física, em biologia, porque há muitos jogos que eles, vamos dizer, eles fortalecem a ideia de memorização, de guardar as coisas, ou de priorizar só o lúdico, né? O momento, e muitas vezes são vazios de reflexão, de conhecimento, né? Eu acredito que você deva ter enfrentado esse desafio do jogo, ou ter ouvido, né, sobre o jogo nas suas discussões. É uma curiosidade. Não, isso
Isso é um desafio mesmo, mas que eu comecei a encarar mais depois do doutorado. Porque depois do doutorado eu comecei a orientar alunos que gostam de jogos aqui na UFA. E aí eles estão fazendo jogos mais com essa característica que você está falando, né? Jogos mais simples, que acabam tendo que tomar cuidado para não cair num ensino mais tradicional, de memorização. Então eu estou sempre ligando alerta para os alunos de TCC, de graduação, né? Para esses cuidados que eles têm que tomar. O Cosmic em si, quando eu apresentei em congresso, não deu muito esse problema, porque é quase que uma cara de pau eu chamar o Cosmic de jogo, porque ele tem pouco de jogo, né? Tem a coisa de viajar e pegar o cartãozinho, que é a parte mais lúdica, mas se for ver, a base dele mesmo é leitura e debate de textos históricos, né? E argumentação, então ele é bem pouco jogo nesse sentido, né? Bem pouco, ele estimula muito pouco a memorização, não adianta nada você decorar as coisas do cartãozinho. Ele é um jogo em que você tem que ler, interpretar e debater, né? Então é um jogo bem de humanas, né? Bem didático e pouco divertido. Até por isso, é por isso que os meus alunos gostam muito do meu jogo, né? Ele não é tão divertido assim. Ele é quase uma aula de história intercalada com pegar cartõezinhos, né? Então ele não é tão legal. Aí meus alunos não gostam muito dele e tentam fazer uns jogos mais divertidos mesmo. Aí esses meus alunos agora estão tendo que lidar com esse problema. Às vezes eu falo, não, legal, parece que o seu jogo está divertido, mas eu não vejo o que os alunos estão aprendendo com isso aí, não. Eles estão memorizando umas coisas, né? Então tem essa negociação com os alunos. Legal. Meninas e meninos, mais alguma questão? Posso, professor? Pode sim, Gabriel. Eu esqueci de perguntar na primeira vez que eu intervi aqui, né? Mas só para confirmar, quando o professor Alexandre estava respondendo a primeira pergunta do professor Marcelo, só para deixar claro, você então não avaliou os alunos depois do jogo? Isso ficou com aquele outro professor? Eu queria perguntar isso porque quando eu penso, que nem no meu projeto que eu entrei, né? Eu fazer uma sequência didática, né? Através da história e da psicologia da ciência, só que para avaliar, como que eu avalio esse aluno? Porque não adianta fazer uma sequência inovadora e na hora de avaliar, né, avaliar de uma maneira tradicional. Então isso fica sempre me indagando, né? Como avaliar? Eu queria saber, tipo, como vocês avaliaram, né? Com base no jogo, o aprendizado dos alunos, ou você não fez essa parte? O professor Vitor era parte do grupo, né? Então ele ajudou a fazer o jogo. E, assim, se for ver quem formalmente avaliou os alunos foi o professor Vitor, mas formalmente ele fez tudo, né? Eu era, na prática, o cameraman. Quando ele estava lá em sala de aula, eu ficava quietinho com a câmera, no máximo ajudava a entregar um cartão ou outro. Uhum. Mas aí depois terminava a aula, eu e o Vitor a gente se encontrava e discutia um monte. O coitado do Vitor morava comigo, né, na época. A gente era colega de república. Então eu abusei demais da paciência dele, porque a gente discutia um monte em casa, depois que chegava da aula e eu ajudei ele na avaliação dos alunos e tudo mais, a gente conversou um monte sobre isso. Mas oficialmente, sim, foi ele que avaliou e eu dei uns palpites na avaliação, assim, porque estava lá junto. Mas a nota dos alunos não entrou na minha pesquisa, né? Para minha pesquisa entrou só a questão de qual a visão de ciência deles. Mas eu dei todo o suporte lá para o Vitor dizer o que era um bom argumento, o que era um mau argumento, a gente foi discutindo junto, na hora dele dar nota para cada grupo, né? A gente deu nota individual e nota para os grupos. Sim. E dizer quem ganhou, quem não ganhou, né? Porque o Vitor não gostava muito de jogo RPG, esse tipo de jogo em que não tem ganhador e perdedor. O Vitor tinha uma visão mais tradicional, assim, de jogo competitivo. Então ele queria um jogo em que tivesse pontos e tivesse ganhador e perdedor. Então eu ajudei ele nisso, né? Dizer quem ganhou, quem não ganhou, se o argumento estava bom ou estava ruim. Ele deu nota com base no engajamento e na argumentação. Enquanto os alunos jogavam, não teve sei lá, não posso dizer, não sei se um questionário seria a palavra certa, mas um questionário depois do jogo, a avaliação foi feita enquanto os alunos jogavam. Não, teve antes, durante, depois, teve no processo todo, né? Os alunos, toda aula tinham que escrever alguma coisa que eu usei como dado de pesquisa. Ah, tá. E teve depois, sim. Uhum. Só mais uma pergunta, né? Qual foi o livro que o professor analisou do novo PNLD? Da editora, o professor lembra? Tá para sair agora em maio a aprovação, se ele foi aprovado ou não. Uhum. Mas eu nem lembro o nome. É da editora AJS. Ah, tá. É que
Tem um dos que eu achei na internet, né, da Editora Moderna, que eu fiquei um tempão lendo a frase, né, porque eu falei, nossa, será que o meu conhecimento tá errado, sabe? Eu fiquei um monte de tempo, e eu perguntei, né, que vai que o professor tinha analisado, eu ia perguntar ao professor, né, o que ele quis dizer com essa frase, né, porque nessa da Editora Moderna, tem uma parte que está falando sobre a terraformação de Marte, né, e que ele diz um trecho assim, se sua massa medida na Terra for de 50 quilogramas, em Marte ela seria apenas 19 quilogramas. Ou seja, a massa muda, que é um dos conceitos clássicos, né, quando a gente vai se ensinar a física, é que peso e massa são conceitos diferentes, né? E eu fiquei, será que eu tô lendo errado isso daqui? Porque tá falando que a massa muda, né? Então eu só queria, tipo, ver se você tinha analisado isso para mim esclarecer essa dúvida, porque eu não sei se eu tô lendo errado essa afirmação, ou se é um erro mesmo que tem no livro, sabe? Parece um erro conceitual, né? Conceitual, né? Foi aprovado, é um problema, né? Porque... então, essa lista eu peguei, eu não sei se é os livros que seriam ainda selecionados, né? Mas quando eu li isso aqui eu fiquei também extasiado, né? Em choque, né? Nossa, como assim? Isso aí é um erro clássico, né? Que os alunos cometem, então. Mas só queria tirar essa dúvida só para esclarecer, né? Vai de repente eu estava lendo errado. Mas era só isso. Obrigado, professor, novamente. Imagina. Alguém mais? Não? Então, Alexandre, mais uma vez, em nome do programa, dos participantes da disciplina, nosso muito obrigado, né, por você ter reservado esse momento para passar com a gente aqui e mostrar um pouquinho de como você trilhou o seu caminho aí do doutorado, uma pesquisa muito rica, né, e que envolve detalhes muito novos para a maioria dos que estão aqui. Então, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Alexandre, também quero agradecer. E se você tiver um tempinho, eu peço que você espere no final, que o Júnior quer fazer um convite para você. Eu e o Júnior, na verdade. Então, se você puder esperar um minutinho, aí a gente já faz via Meet, é mais fácil de explicar. Tá bom. Tá já, então. Pessoal, alguma situação da disciplina? Alguma pergunta? Não? Hoje eu não vou fazer a chamada não, tá? Então, até logo, até semana que vem. Um abraço para todos e todas. Até logo. Bom, Júnior, por favor. Tá, joia. Obrigado, Marcelo. Alexandre, é o seguinte, nós criamos uma revista nova, chama Vitruvian Cognitiones, e que são pensamentos vitruvianos, né? Nós lançamos o ano passado o primeiro número, e o segundo número, que é o primeiro número de 2021, a gente vai lançar agora mês que vem. E nesses primeiros números, a gente está contando com participação a convite, né? E aí a gente queria ver com você se você não teria nenhum trabalho de orientação de TCC ou iniciação científica, algo que você pudesse contribuir com a gente, mandando um artigo para esse próximo número. Pode deixar, eu vou falar com meus orientantes, ver se alguém quer top escrever comigo. É sobre ensino de ciências, a revista. Ensino de ciências e educação matemática. Tá? Legal. Aí o Marcelo eu já encaminhei o link para ele vai disponibilizar o link para você dar uma olhada no geral da revista. Bacana. Tá bem? Tá. Então, muito obrigado. Até logo. Obrigado, tchau, tchau. Alexandre. Um abraço. Eu que agradeço. Foi um prazer. Tchau. Foi um prazer falar com vocês. Até mais. Tchau.